Olá, sejam bem-vindos ao Agrofag desse domingo. Professor Celso, hoje mais uma edição para a gente trazer as informações para quem está em casa ficar por dentro das notícias do setor rural, né? Bom dia! Bom dia, Antoniela, bom dia a todos, sejam bem-vindos. No programa de hoje, vocês vão ver. Estudo mostra o crescimento da piscicultura no oeste do Paraná. Em apenas 10 anos, a produção de tilápia saltou de 117 para 480 toneladas por dia. No estúdio, nós conversamos sobre os motivos que levaram a esse aumento e também sobre o futuro da produção de peixes na região. Forte calor registrado essa semana afetou a produção de leite, que teve queda de 10%. Produtores tiveram que ficar atentos com o manejo dos animais para evitar o estresse térmico. No viveiro do Centro FAG foi preciso muita criatividade para refrescar as aves. No Agrofag pelo Brasil, vamos responder às perguntas dos produtores sobre o cultivo de palmito pupunha. Tem informações sobre a produção de bananas e você vai acompanhar a quarta reportagem da série sobre saúde do solo. O engenheiro agrônomo Ismael Lopes vai mostrar os benefícios da rotação de culturas. Vamos com a gente, o Agrofag está só começando. Professor Celso, essa foi uma semana atípica, né? E a gente não poderia deixar de falar sobre essas altas temperaturas que afetaram a todos nesses últimos dias, né? Pois é, Antoniana, uma temperatura, um calor insuportável, né? Afetou a gente, né? Estou com gripe, né? E a agricultura em si, a pecuária, né? As vacas leiteiras devem ter sentido bastante, né? Realmente. E nós fomos até uma propriedade em São João do Oeste, distrito de Cascavel, onde a família Mascarello cria vacas leiteiras. Com o calor, a produção de leite diminuiu quase 10% e o manejo dos animais teve que ter uma atenção especial. O sítio Mascarello se mantém na atividade leiteira há 23 anos. Hoje são 104 animais em lactação e uma produção média de 3.300 litros por dia. Dona Áurea é a responsável pelo trabalho diário que começa cedo. Nós começamos a ordenha às 5 da manhã. Meu esposo, ele cuida da parte da alimentação e limpeza dos estábulos. E na parte da tarde, a gente tem novamente a ordenha de novo, começa 1h da tarde. Feito a limpeza, né, neste momento, de novo, dos estábulos. E à noite, às 8h da noite, nós temos mais uma ordenha às 8h da noite. A estrutura de ordenha é para 10 vacas ao mesmo tempo e a média por animal é de 33 litros por dia. Sobre o produto final, a propriedade atende indústria e empresas integradas. Hoje a gente está com uma empresa entregando leite, né? A Piracajuba. Porém, nós também temos integração com a Primato, Copavel, nós também temos integração. Mas os desafios enfrentados no dia a dia são muitos. Essa semana, a dificuldade foi lidar com a queda na produção provocada pelo forte calor. As altas temperaturas acabam prejudicando os animais, afetando diretamente na produção de leite. Aqui nesta propriedade, a redução foi de 10%. Pensando na saúde animal, eles investiram em aspersão e também em ventilação. Ele diminui o calor, temperatura do corpo dela, né? Isso faz com que o animal fique mais calmo, mais tranquilo e também automaticamente ela vem com mais apetite para comer, né? Um animal quando está muito quente, ela nem alimentação, ela não quer se alimentar direito, né? Ela pega e fica desconfortável, fica babando, fica estressada, né? Ela fica agitada e assim ela diminui esse estresse dela. O estresse térmico influencia na queda da produção de leite, piora a eficiência alimentar e prejudica a imunidade, deixando os animais mais suscetíveis a doenças, principalmente a mastite. Por isso, a propriedade também criou uma espécie de sala de espera com resfriamento dos animais antes de cada ordenha. 3 vezes por dia antes da ordenha, né? Que é feito. E também tem na linha de espera, né? Do coxo, né? Linha de coxo, um lote que a gente já conseguiu arrumar. E também no momento que elas estão comendo, ele se liga automaticamente, né? Aspergindo elas também, molhando para dar um conforto melhor para elas. A indústria também já sentiu o impacto da baixa produtividade de leite. Para o Nestor Marques,
proprietário do laticínio Santa Helena, em Cascavel, o cenário é de preocupação. Foi uma coisa muito atípica, né? Esse calor, né? Muito alto. As vacas de leite são os animais sensíveis à temperatura, né? Tem estresse calórico, né? São animais geralmente de raças europeias, né? Que não são acostumados com calor muito forte, né? E nem todos os produtores têm estrutura de climatização para adequar uma temperatura ideal para os animais, né? É um cenário que prejudicou, né, a nossa produção, diminuiu o volume de leite. A gente viu aí, né, o produtor rural sempre se adaptando às condições do clima. E um espaço que teve que ser criativo durante os dias de calor foi o viveiro do Centro FAG, para que as aves silvestres não sofressem tanto com esse clima quente. A equipe responsável preparou uma série de práticas para garantir a hidratação dos animais e tornar os ambientes mais refrescantes. Olha só. A gente faz uma manutenção, né, realizamos alguns procedimentos para diminuir um pouquinho a temperatura corporal dessas aves. A ave ela tem a temperatura corporal mais alta do que o dos mamíferos. Ela gera em torno de 38 a 40 graus Celsius, que para nós é febre, para eles é normal. Então o estresse térmico, o estresse por calor para a ave é bem maior do que nos mamíferos. Então a gente tem que observar os animais, avaliar, ver se eles estão passando calor, né? Se eles estão com esse estresse térmico, a gente tem que fazer algumas medidas. Algumas medidas são como alimentação, a gente muda um pouco a alimentação, diminui um pouco o fornecimento de caloria para eles, fornece frutas mais cítricas ou mais aquosas para aumentar a ingestão de líquido e o fornecimento de líquido maior. Ou aumentamos as bacias de água, né, para eles ficarem mais estimulados a beberem água. Fizemos a troca contínua dessas bacias para manter a água fresca e para diminuir um pouco a temperatura corporal, ligamos os nebulizadores para resfriar os animais. Nesse período que está muito quente, ligando os nebulizadores, a gente está ligando todos os dias em todos os recintos, né? Porque eles precisam se refrescar um pouco. Então eles molham a pena e diminuem um pouquinho a temperatura corporal. E a manutenção de água, né, dos bebedouros que ficam expostos, a gente faz a troca de 2 a 3 vezes por dia. Que bacana esse trabalho realizado lá no viveiro do Centro FAG, né? E agora, no quadro Isa na Fazenda, vamos conhecer algumas curiosidades sobre o cultivo de bananas. Dá uma olhada. A banana é uma das frutas mais consumidas do mundo e desempenha um papel crucial na economia agrícola de muitos países tropicais. Ela se adapta bem às condições climáticas do Paraná, com verões quentes e úmidos e invernos amenos. A região litorânea e as áreas de baixa altitude são adequadas para o cultivo da fruta. Cada região utiliza diferentes práticas agronômicas para garantir qualidade e produtividade às bananas. O clima é um fator determinante para o sucesso do cultivo, já que elas preferem regiões com temperaturas médias entre 26 e 30 graus e umidade relativa do ar elevada. Outro fator importante é a escolha das variedades existentes, cada uma com suas características. As mais comuns incluem prata, pacovã, maçã, catu, hiranica. O processo de plantio de bananeiras envolve várias etapas. A primeira é a escolha das mudas, já que o plantio pode ser feito a partir de mudas obtidas pelas brotações laterais, chamadas de filhotes, ou por meio de mudas produzidas em viveiros. A segunda é o preparo para o plantio, que envolve o espaçamento entre as mudas, que geralmente fica entre 2 e 3 metros entre as fileiras e 2 metros entre as plantas. A próxima é a garantia de água de forma natural ou por meio da irrigação, que é fundamental para o desenvolvimento das plantas na fase inicial. E a adubação, que deve ser feita de acordo com a análise de solo para promover o crescimento e a qualidade dos frutos. E práticas de manejo integrado de pragas e doenças para proteger as plantas de ameaças como a cigatoca negra, uma doença fúngica considerada a mais grave doença da cultura, que deixa as folhas da bananeira com estrias de coloração marrom inicialmente, podendo deixar as folhas todas marrons em casos mais graves. A colheita das bananas ocorre quando os frutos atingem o estágio de maturação desejado, geralmente quando apresentam uma coloração verde clara. Após a colheita, as bananas passam pelo processo de pós-colheita, que inclui seleção e classificação, removendo as frutas danificadas ou impróprias para o consumo.
Depois, passam pela lavagem e desinfecção para remover sujeiras e resíduos e o armazenamento, em locais com temperatura e umidade controladas, a fim de prolongar a vida útil. As bananas comerciais geralmente passam pelo processo de maturação com etileno, uma técnica comum e amplamente utilizada na indústria de alimentos para acelerar o amadurecimento das bananas de forma controlada. O etileno é um gás naturalmente produzido pelas próprias bananas durante o processo de amadurecimento. Por isso, uma dica para acelerar o amadurecimento em casa é colocar as pencas de bananas em uma sacola plástica e amarrar, concentrando o etileno natural liberado pela própria fruta. Não deixem de acompanhar o @agrofag nas redes sociais. Nos vemos na semana que vem e até lá! Obrigada, Isa. E agora é hora do Agrofag pelo Brasil, com a participação de produtores rurais de diferentes regiões do país, né, professor? Bora lá, vamos nessa. Em dezembro do ano passado, nós produzimos uma reportagem sobre o cultivo de palmito pupunha em São Miguel do Iguaçu. Recentemente, a gente transformou essa matéria em um Reels no Instagram, um vídeo de apenas 1 minuto. E ele despertou a curiosidade de muitos produtores. Vamos assistir. A repórter era a Débora Braga. Em São Miguel do Iguaçu, o André começou o cultivo do palmito em 2007 em 3 alqueires da propriedade. No início, foram plantados 40 mil pés de pupunha. Hoje, o espaço tem mais de 500 mil pés. A variedade necessita de clima quente e úmido para se desenvolver. A pupunha tem a vantagem do perfilhamento, ou seja, o crescimento de novos brotos após o corte. E por aqui, são colhidos semanalmente 500 pés. Tudo é aproveitado. O André utiliza os caules descartados para a alimentação do gado e as folhas como cobertura do solo. Todo o ciclo do palmito fica dentro da propriedade. A próxima etapa é o processamento e a produção da conserva da pupunha, que é feita na agroindústria da família. Muito bem, nós recebemos várias perguntas, então selecionamos algumas aqui para mostrar para vocês. Olha só, a Jaqueline, que é gaúcha, mandou pra gente: será que o palmito pupunha lá no Rio Grande do Sul se desenvolve se for protegido da geada? Tem mais perguntas também aqui, olha só, o Fabiano, quantos cortes ele dá na sua vida útil? E também tem pergunta em relação ao gado, né? Qual o valor nutricional para o gado? Pergunta aí enviada pelo André. Nós fomos em busca, então, dessas respostas e quem nos auxiliou é o Antônio de Pádua, engenheiro agrônomo do IDR Paraná. Confira o que ele diz. A primeira pergunta veio do Rio Grande do Sul, da Jaqueline, onde ela pergunta se lá ela pode plantar palmito pupunha. A resposta que eu dou para essa produtora é faça um diagnóstico na tua região. A lavoura de palmito pupunha não convive com geada. Não vai ser economicamente viável para você plantar palmito. O palmito é uma cultura originária da América Central. Então, é uma cultura de pleno sol, mas de altas temperaturas. Então, cuidado, peça uma visita de um técnico da tua região para que possa melhor olhar a tua área e te dar esse respaldo aí na tua região. A segunda pergunta é de um internauta, ele nos pergunta sobre cortes de palmito. A lavoura de palmito pupunha, uma vez implantada, ela vai ter uma sobrevida de 15 a 25 anos produtivos. Você vai fazer um corte por ano nessa touceira que nós chamamos de palmito, amplamente produtivo. E a terceira pergunta nos foi encaminhada sobre a questão de nutrição do palmito. O palmito pupunha é uma excelente forrageira para o gado leiteiro. Ela tem 13% de proteína e 54% de FDN. Então, o animal vai adorar, porque é rico em açúcar e ainda rico em enxofre. O cuidado que tem que ter na composição da tua ração, para cada 1.000 quilos, você vai usar 30% de folhas e bainhas de palmito para compor a tua ração. Então, seria 700 quilos de soja, milho e 300 quilos desses resíduos.
Certinho, muito obrigada, Antônio. E a gente tem também uma participação pelo WhatsApp. O Danilo, que é de Campo Magro, aqui no Paraná, mandou para a gente então essa pergunta. Eu gostaria de saber se consegue passar o contato da empresa que trabalha com framboesa. Eu quero saber mais sobre a produção e também instruções sobre o plantio. Então, Danilo, quem pode te ajudar com informações sobre o cultivo da framboesa é o Rodrigo Veraldi, da Entrevilas, empresa de São Paulo que tem um viveiro de mudas. O fone para contato está aqui na tela. Mas você também pode entrar em contato com o IDR Paraná da cidade de Campo Largo, que fica aí na sua região, e solicitar a assistência técnica dos engenheiros agrônomos. Você pode falar com a Rosemary Metz pelo número 41-3392-3259. É isso, e se você também tem alguma dúvida sobre os assuntos que mostramos aqui, é só entrar em contato com a gente pelo nosso canal no YouTube, nos perfis do Instagram e TikTok ou também pelo nosso WhatsApp. E é claro, obrigada por acompanhar a gente aqui no Agrofag. E chegou a hora da série Saúde do Solo e a gente vai continuar pegando uma carona com o Agrofag pelo Brasil para responder mais uma pergunta dos produtores rurais que nos acompanham. Nós separamos aqui um comentário do Sidney Romão, que é da cidade de Comendador Gomes, em Minas Gerais, lá no Triângulo Mineiro. Ele assistiu à terceira reportagem da série, que foi exibida na semana passada, onde mostramos vários fatores que são essenciais para que haja infiltração de nutrientes na terra. Vamos dar uma olhada então o que o Sidney mandou para a gente. Em terra arenosa acontece isso também? Então, Sidney, quem traz essa resposta para você é o Ismael Lopes, que protagoniza essa série. Vamos dar uma olhada no que o Ismael fala. Oi, Sidney, queria agradecer aí a sua contribuição e a sua pergunta e dizer para você que é bem válida essa sua pergunta, essa sua colocação. Veja bem, a gente quando a gente gravou esse vídeo, a gente estava num solo de textura muito argilosa, né? Acima de 80 de argila. E a sua pergunta ela é muito coerente, porque, né, Sidney, na sua região pode ser que tenha um solo de textura um pouco arenosa, e assim, o que a gente tem visto, que a gente tem avaliado também em áreas de textura arenosa, é que às vezes na superfície nós temos bastante areia, e 15% só de argila, né? Mas na medida que a gente vai descendo em subsuperfície, né, em profundidades um pouco mais baixa, 15, 20 centímetros, a gente pode ter um aumento dessa argila em profundidade. E aí pode ocasionar o adensamento dessas camadas justamente por causa da mudança textural. E aí pode ocasionar esse adensamento de camadas também, mesmo em solos arenosos, tá? Então, vale também para essa questão de solos arenosos, precisa ver essa questão de mudança textural no perfil, beleza? Muito obrigado pela pergunta, hein, Sidney? É isso aí, obrigado, Ismael. E o professor Celso, tem sido muito interessante produzir essa série junto com o professor Ismael Lopes, né? Na semana passada nós gravamos com ele dentro de uma trincheira realmente, né? Pois é, Antonelli, trincheira é uma atividade comum no curso de agronomia para a gente demonstrar, né, para o aluno onde estão os perfis do solo, né? A raiz, verificar bem a raiz, né? Isso é uma forma didática de apresentar. Tem várias maneiras de você ver a compactação do solo, e a trincheira é uma delas. Vai abrir lá com a escavadeira um buraco, né? De 1 metro e pouco, vai ver os horizontes do solo, né? E como que está a raiz. Isso é uma maneira fácil de aprendizado, tanto dos alunos e do próprio agricultor, se quiser fazer na sua lavoura, né? Em dias de campo também acontece isso realmente, né? Dia de campo é muito utilizado isso daí para demonstração, é muito clássico, né? Muito claro isso daí para o agricultor, para quem está assistindo a uma palestra sobre compactação de solo. É isso mesmo. E hoje, no 4º episódio da série, a gente continua essa conversa com o Ismael, que vai demonstrar como o uso de técnicas conservacionistas pode contribuir para a saúde do solo. E agora nós estamos nessa outra área em que a gente pode perceber esses benefícios trazidos com as plantas, né, com o mix de cobertura que nós temos aqui, um nabo forrageiro com aveia. E a estrutura do solo já fica muito melhor, né, professor Ismael? Exatamente. Eu estou aqui com um agregado de um manejo padrão, né? Então esse agregado, muitas vezes quando nós fazemos a coleta com o trado para análise química no laboratório, a gente chega à conclusão que a química do solo ela está boa, né? No entanto, você imagina, num agregado desse tamanho, a raiz não vai conseguir penetrar e absorver os nutrientes que estão no interior de um agregado desse. Dessa forma, o manejo aprimorado, ele acaba
trazendo os benefícios de estruturar o solo. Observem aqui que as raízes estão rompendo esses agregados, então ela está estruturando o solo. Aqui o papel da raiz é estruturar o solo. O solo fica solto, as raízes estão ocupando esses espaços. Quando essas raízes se decompõem, elas vão criar galerias, bioporos, que são contínuos esses bioporos. A gente pode observar aqui que essas raízes elas descem no perfil do solo 80 centímetros, 1 metro. Então, qual é o princípio dessa diversificação de culturas? É estruturar o solo fisicamente, contribuindo para que aumente a infiltração de água no solo. Com isso, essa água já dissolveu aquele adubo que nós colocamos na superfície, seja ele no sulco de semeadura ou a lanço, e vai corrigir esse meu perfil. Então a decomposição dessas raízes geram galerias, geram bioporos, esses bioporos são contínuos, vão levar a água lá da superfície até embaixo, vai romper essa camada adensada existente no solo, estruturar esse solo. Esse é o princípio de um manejo conservacionista, ou um manejo visando a conservação de água e do solo. E aqui esse mix, ele contribui com a cobertura do solo, que um dos princípios inclusive é cobertura viva ou morta. Então aqui eu tenho cobertura diminuindo aquele impacto de gota na superfície, né? Diminuindo essa força da água, inclusive quando eu tenho uma alta intensidade de chuva. Tudo isso para que o sistema fique mais favorável para as plantas de interesse, para que elas possam expressar o potencial produtivo. Porque a planta tem uma capacidade genética para altas produtividades, mas nós precisamos estruturar os nossos solos para que as plantas possam expressar o seu potencial produtivo. Então, a partir de toda essa estrutura trazida por meio desse mix e dessa diversificação de culturas que a gente consegue perceber aqui, esse solo vai estar muito mais saudável, né, professor Ismael? E aí sim, daqui alguns dias a gente também vai ver de que maneira esse conteúdo que você tem na sua mão, que é um conteúdo de material orgânico, vai poder contribuir também para a saúde química desse solo. Exatamente. Bom, a próxima etapa é qual é o papel do carbono dessa biomassa na estruturação do solo, deixar nutrientes pela decomposição dessa biomassa, né? E principalmente o carbono, que vai contribuir depois com a parte química também, que é a CTC do nosso solo. Muito bem. Pessoal, então, até a próxima série Saúde do Solo. E nós vamos mostrar mais algumas dessas explicações junto com o professor Ismael para vocês. Até a próxima! Muito bem, cobertura de solo é essencial então, né? É essencial e necessário, né? Se nós olharmos todas as técnicas que nós temos lá na frente, melhoramento genético, o aplicador enraizador, tudo que tem lá na frente para se fazer uma produtividade, ter um retorno, uma eficiência econômica alta, nós não devemos nos descuidar do início, né? Que o professor Ismael nos colocou aí, né? Porque, veja bem, a boca da produtividade da planta, a boca é a raiz. Quanto mais raiz você tiver naquele solo que ele mostrou, naquela trincheira, distribuído e mais profundo, mais ela vai beber, porque a planta não come alimentos, ela bebe alimentos, né? Então nós temos que cuidar primeiro do perfil do solo, transformar ele numa região onde as raízes possam realmente absorver, beber os alimentos para poder produzir. É isso aí. E semana que vem tem mais sobre saúde do solo. Agora vamos ver como fechou o mercado agrícola nessa semana. Em Cascavel, o valor da saca da soja R$ 125,00, a saca do milho R$ 43,50 e a saca do trigo R$ 56,00. Depois do intervalo, vale a pena investir na produção de tilápias? Estudo mostra que em 10 anos a atividade cresceu no oeste do Paraná. No estúdio, a conversa é sobre a viabilidade econômica da piscicultura. É já já.
City Farm FAG, terceira edição. Agronomia e veterinária, impulsionando o agronegócio brasileiro. Acadêmicos, professores, empresas e produtores congregando conhecimento técnico e científico à realidade do mercado. Nos dias 24 e 25 de novembro, o Centro FAG receberá as maiores marcas do agro nacional em um verdadeiro show de inovação e tecnologia, estrutura para alimentação e atrações para toda a família. Venha participar. City Farm FAG, evoluir e transformar. Nosso agro realiza. Nossa força cresce a cada dia. Somos o futuro e suas infinitas oportunidades. Somos saúde, ciência, carinho e amor. Mensagem, emoção e caráter. Somos agro, meio ambiente e inovação. Empreendedores. Somos a capacidade das máquinas e o coração batendo. Somos estrutura e nota máxima. Educação, trabalho e conquistas. Ambiciosos. Somos dedicados e sonhadores. Somos o Centro Universitário FAG. Vestibular 21 de outubro. Cascavel e Toledo. Inscrições pelo site fag.edu.br/vestibular. Juntos realizamos. O Agrofag está de volta. A piscicultura é uma atividade de destaque no oeste do Paraná, impulsionada pelo investimento em infraestrutura e tecnologia na produção, pelo crescente interesse dos consumidores por proteínas saudáveis e pelo fortalecimento do trabalho dos frigoríficos da região. O crescimento refletiu diretamente na produção, que era de 117 toneladas por dia em 2013 e hoje é de 480 toneladas, quase 4 vezes mais. Paulo é engenheiro agrônomo e há 5 anos iniciou na atividade da piscicultura. Hoje, ele tem 16 tanques divididos em 3 propriedades, com produção total de 2.000 toneladas de tilápias por ano. Olha, essa tilápia aqui está na faixa de umas 700 gramas, mas quando a gente manda para o frigorífico aí, é em torno de 900, 950 gramas. Só nesta propriedade em Palotina, no oeste do Paraná, são 4 tanques e com a produção de 400 toneladas ano. Aqui, ele recebe os alevinos com 20 a 30 gramas para engorda, até a fase de terminação para abate. E hoje aqui a gente está trabalhando assim em torno de 6 a 7 tilápias por metro de lâmina d'água, né? Então, cada tanque tem uma dimensão e tem um volume. Então, em cima desses dados aí, a gente coloca a quantidade de tilápia alojada, né? Mas gira em torno dessas 6,5, 7 tilápias por metro quadrado de lâmina d'água. De acordo com o Paulo, a importância da temperatura da água, com a faixa ideal de 24 a 28 graus, é fundamental. Oscilações como dias quentes ou frios podem afetar a produção. Para manter a água homogênea, com nutrientes e temperaturas ideais em todas as partes do tanque, são utilizados aeradores para oxigenação. Tudo que é excesso é ruim, né? Tanto calor como frio, né? A temperatura ideal aí que a gente procura alimentar aí 100% os peixes é a temperatura entre 24 e 28 graus aí da água, né? Então esses dias de calor aí vem penalizando um pouco a gente já viu bater 30, 31 graus a água, né? E aí você já fica limitado o nosso trato, né? Como também no inverno, assim, temperaturas muito frias também. Para otimizar as tarefas de alimentação dos peixes, aqui na propriedade o sistema é todo automatizado. É programada a quantidade de ração que vai cair na água de acordo com a necessidade prevista para cada fase do peixe. Já sobre o custo de produção, o piscicultor optou pelo modelo de integração com uma cooperativa. Com isso, ele se preocupa apenas com a mão de obra, a manutenção dos tanques e a energia. O fornecimento de alevino, ração, assistência técnica, medicação, algum outro item fica a conta fica pela cooperativa, né? Então aí a gente ganha conforme a integração de aves, suínos, pelo seu manejo, uma conversão alimentar, aí você recebe pelo esse valor, né? Mas é diferente de um particular, né? Que ele tem que correr atrás de tudo, né? Desde o alevino até a comercialização. Nesse quesito a gente tem todo esse suporte da cooperativa, né?
Para o Paulo, o futuro da piscicultura é promissor, com previsões otimistas para mergulhar em novos investimentos para o futuro. Quando tiver oportunidade aí, ampliar a área de peixe, né? Então, eu comecei com essa área aqui hoje, já logo depois outra área, fiz a terceira e futuramente estamos indo para uma quarta área aí, né? Então, a atividade, ela, como que eu posso falar para vocês, ela mostrou muito atrativa para a gente nesses passar do ano aí. E como a população hoje está buscando uma vida mais saudável, a proteína de peixe aí, eu acredito que vai ser a proteína com mais ascensão aí a nível do mundo, né? Você pega o Brasil com consumo per capita em torno de 9 quilos aí, e a média mundial de 20 quilos, só você pegar esse número e você vê o quanto que a gente tem para crescer aqui a nível de Brasil, só de Brasil, né? O Paulo tem razão de estar otimista com o cenário de crescimento na cadeia produtiva da piscicultura. Uma pesquisa realizada em 50 municípios do oeste do Paraná aponta que, atualmente, existe na região 20 frigoríficos de abate e processamento de filé de tilápia. A produção, que era de 117 toneladas por dia em 2013, hoje está em 480 toneladas, um crescimento de quase 4 vezes em 10 anos. Hoje a gente vai num restaurante e uma das porções que nós temos como opção é a filé de tilápia. Há alguns anos atrás, nós íamos para os restaurantes e o que tínhamos de porção era o frango a passarinho. E não tinha essa cultura. Hoje a gente já começou a ter, a gente já tem uma cultura muito estabelecida e ela evoluiu muito de 7, 8 anos para cá em termos de consumo per capita. É um levantamento que é fácil de buscar, o quanto já aumentou de consumo per capita de filé de tilápia em relação a isso. Então, essa foi a base, foi a mudança de cultura de consumo, o incremento do filé de tilápia no prato do paranaense, mas principalmente da região oeste, que a gente está falando dela, mas isso se estende ao Brasil como um todo. Se nós olharmos com relação à importância do que o modelo de verticalização que as cooperativas trazem, que fazem um processo de integração, por meio da integração, elas também conseguiram levar esse filé da tilápia para outras regiões, usando já a mesma malha logística que eles tinham para trabalhar com frango, com outras proteínas animal. E isso, de maneira geral, consegue colocar o produto em maior número de mesas, em maior lugares para serem consumidos. E aqui no estúdio a gente continua o bate-papo sobre a viabilidade econômica da piscicultura aqui na nossa região. E para isso a gente recebe Jean Schuller, que é engenheiro de pesca da Paturi. Seja muito bem-vindo, Jean. Obrigado pelo convite, bom dia. Bom dia. E também o Ricardo Hoover, consultor comercial da Integrada Cooperativa Agroindustrial. Seja bem-vindo, Ricardo. Bom dia, obrigado pelo convite. Muito bem. Então, como a gente assistiu na reportagem, a gente tem visto aí como está o cenário e esse aumento, né, da participação tanto de frigoríficos quanto da produção de peixes aqui na nossa região. Ricardo, você que acompanha também há bastante tempo essa atividade, como que você pode analisar o cenário que a gente está agora, nesses últimos 10 anos com esse crescimento, né? A gente teve esse aumento significativo aí na produção de tilápias, principalmente. Isso, na verdade, se a gente olhar o cenário das últimas décadas, né, a última década realmente ela teve uma evolução na produtividade, na qualidade de produção, na evolução tecnológica, em todos os sentidos, né. E aí temos várias integradoras que iniciaram o trabalho nesse período, algumas talvez até antes disso, né, mas o grande crescimento aconteceu nos últimos anos realmente e verticalizando a produção e continuamos com muita produção autônoma, né, de produtores autônomos e uma maior participação das integrações, assim como é o exemplo da avicultura, suinocultura, o peixe, a tilápia também passou a fazer parte da integração de algumas cooperativas e inclusive da Paturi. Uhum. E é isso que acontece realmente, né, Jean? Vocês lá na Paturi têm esse sistema de integração e a gente poderia diferenciar. Então, a gente tem essa base bem estruturada já na integração que se difere dos produtores independentes. Conta um pouquinho pra gente como é que vocês avaliam essa questão.
Isso, hoje a Paturi, ela, além da produção própria, ela tem a parte da integração, né? Hoje nós temos 35 integrados, a nossa sede ela fica em Toledo e o nosso raio de atuação é aproximadamente 100 quilômetros de raio. E nós trabalhamos de uma forma parecida com as outras integradoras, né? Hoje nós fornecemos o juvenil, fornecemos a ração, fornecemos o acompanhamento técnico, a despesca e depois a remuneração para o produtor ela é relacionada à qualidade da produção, principalmente ao desempenho zootécnico, como conversão alimentar, o peso médio de abate, que vai influenciar na viabilidade da planta de abate. Né? Então, e a tendência é aumentar. Nós estamos com um plano de expansão de mais 7 milhões de peixes no campo. Olha só. Giana, hoje nós temos a região nossa altamente produtiva, né? Como que está o Paraná na produção de tilápia e como que está a região oeste nessa produção? Hoje o oeste ele é o polo, não só do Paraná de produção, mas o oeste do Paraná hoje ele é o polo nacional de produção, né? O Paraná hoje é o maior produtor do país, representando aproximadamente 33% da produção nacional de tilápia. E aqui no oeste do Paraná se concentra a maior produção, também influenciado pelo sistema de parceria com as cooperativas. Sim. Isso deu uma alavancada nos últimos anos muito grande, tanto pela segurança, pela parte de melhoria de tecnologia da produção, que influenciou muito na segurança e principalmente trouxe muitos novos investidores para o setor. Ô Ricardo, hoje nós estamos num momento assim, bom para a piscicultura, né? Para tilápia, vamos dizer assim, na nossa região, né? O que está causando esse favorecimento aí para o pessoal que produz tilápia aí? Na verdade é oferta e procura, né? A velha demanda forte versus produção que está abaixo da demanda, isso faz com que o preço aumente. E um fator que influencia muito também, o custo de produção tem baixado nos últimos, de um ano para cá. Né? Assim como na suinocultura, o insumo que é usado para a fabricação de ração caiu muito, né? Então ele diminui o custo de produção e a demanda do peixe é muito grande, faltando produto no mercado, com isso o preço médio pago ao produtor aumentou. E com isso, nesses momentos de demanda forte versus produção mais baixa, o produtor independente acaba tendo uma lucratividade muito grande, né? E acaba sendo bem atrativo essa expansão na produção de tilápias. Hoje, você diria que essa integração que ele falou, que deu estabilidade na produção aqui para a nossa região? Esse processo integrado? Sim. A partir do momento que começou a ter o sistema de integração aqui no oeste do Paraná, que o produtor ele sentiu mais confiança e ele teve todo o suporte técnico. E quando você tem um aumento de produção, você tem todo um setor envolvido, desde fornecimento de juvenil, desde fornecimento de ração. Você tem muitos interessados naquele setor que começa a ter uma maior movimentação de dinheiro no mercado. Então você melhora todas as tecnologias de produção. Alavanca o processo. Então, com certeza, o sistema de integração hoje, que inclusive é modelo para outros estados que começam a aderir, com certeza o modelo de integração hoje das integradoras que ajudou bastante o setor a crescer. Partindo aqui do oeste do Paraná. Partindo do oeste do Paraná. E falando, além só dos produtores integrados, dos independentes também, a gente pode pensar na piscicultura muito ligada à agricultura familiar, né? A viabilidade de construção de tanques pequena também, área, né, para uma produzir, pequena né? área. E esse é o momento que a gente vê agora, como o Ricardo comentava, né? No ano passado a gente tem aí sentido essas consequências do inverno um pouco mais contínuo no ano passado, né? Que durou ali até novembro, que a gente lembra, e isso fez com que o abate de peixes nesse ano fosse um pouquinho mais antecipado. Vamos contar então para quem está em casa, não acompanhou toda essa fase, o que aconteceu, né, Ricardo? Que hoje o peixe está valorizado para a agricultura familiar também. Isso, essa antecipação do abate, que seria um peixe mais leve, isso justamente aconteceu em função disso. No inverno passado, a produção de alevinos atrasou muito, logo o alojamento atrasou, né? Então menos peixe alojado. Esse alevino que, por ser dependente do clima, né, e tem um ciclo da matriz que faz a desova e tal, você produz o alevino, você não consegue compensar no final do ciclo, né, totalmente aquela perda inicial. Então, no total, se produziu menos alevinos no ano passado.
e isso é menos peixe na água para fazer engorda, e com isso tem uma produção menor. Então, a produção menor frente ao aumento da demanda fez com que o preço aumentasse, e esse abate antecipado que se colocou é o abate, ao invés de você abater tilápia de 1 quilo, você abate com 600 gramas, né? Então, cada tilápia produziu menos, onde você produz 100 toneladas, às vezes produziu 60, 80, né? Isso então, vai gerar um espaço também agora para o próximo, se está batendo precocemente, isso. Próximo, vamos dizer, abate, né? Complementa isso que o Jean comentou. A tendência, essa safra que começa a ser alojada agora, próximo mês provavelmente, a maioria, próximo mês começa a alojar, esse peixe ainda vai ser abatido leve, porque não tem peixe, muito peixe na água, vai ter menos, vai continuar sendo abatido pequeno, e esses primeiros lotes alojados vão ser abatidos mais cedo ainda. Ou seja, momento favorável para o produtor, mas se a gente pensar em nível de cadeia, né? Se está realmente já favorecendo o lado do produtor, lá no frigorífico o processo continua o mesmo, principalmente nessa questão da filetagem, né? Gia, conta pra gente, como é que vocês lá no frigorífico, vocês estão enxergando essa questão da filetagem? Ela vai acontecer mesmo, foi em 600 ou 900, 1 quilo, né? Como é que vai acontecer isso? Isso, pensando em planta de abate, a quantidade de cabeças que vão para filetagem por dia, ela não muda. Então, um peixe hoje que ele está com peso médio maior, ele acaba rendendo mais. Então, com certeza, para a nossa margem das indústrias, a parte da filetagem diminui um pouco. Fica um pouquinho mais difícil de brigar no mercado. E o preço do peixe hoje ele subiu tanto que é um pouco difícil você repassar isso para frente, sabe? Às vezes não condiz muito o valor de aumento do peixe vivo com o peixe de filé que vai ser entregue lá e o consumidor final vai conseguir adquirir no mercado. A proporção de aumento da matéria-prima, geralmente ela não é equivalente ao que você tem de produto final lá. Então acaba dificultando. Se a demanda está tão assim, satisfatória, o que está impedindo de novas áreas entrar no processo? A pergunta para os dois, o que está impedindo, vamos dizer, aumentar essa produção? Porque me parece que a tilápia pegou no gosto do brasileiro, né? Não só do paranaense, aqui no oeste paranaense, mas no Brasil todo, né? Exatamente. Sem dúvida, ela está muito difundida já. Hoje você vai no litoral catarinense, litoral paranaense, e você vê as pessoas comendo porção de filé de tilápia, né? Onde predominava o peixe do mar, talvez ainda predomine, mas assim, a tilápia entrou muito. Tem uma opção, né? Agora, é uma baita opção, o pessoal realmente está aderindo. Então o consumo está muito mais regular, e não só na época de quaresma, como vinha há muitas décadas atrás e alguns anos atrás. Mas esse investimento, ele tem que ser a longo prazo, né? Eu sei que o brasileiro gosta de imediatismo, a gente tem essa tendência de pensar, bom, hoje a tilápia custa R$ 9, R$ 10, então eu vou ter um ganho muito bom, então vou investir. Mas até esse investimento, até essa área ser adquirida, você ter licenciamento ambiental, você colocar em produção e você ter esse peixe para venda, o ciclo já mudou 1 ou 2 vezes, essa onda já foi e voltou. Então, assim, o investimento tem que ser bem pensado e tem que ser refletido como é que está o mercado nos últimos 5, 10 anos e qual que é a tendência para frente. Então, assim, o que falta às vezes, o crescimento está regular, né? O que acontece de tempos em tempos é essa queda na produção por algum fator climático ou econômico, mas a tendência de crescimento ela vai lá na casa dos seus 5% anual, e eu acho que essa é um crescimento saudável. Eu acredito que seja bem melhor do que você investir muito e ter sobras de produto, e aí toda a cadeia acaba sofrendo. Manter o equilíbrio. Uma leve falta, eu acho que é mais ser saudável para o mercado do que sobra de mercadoria. Até para o produtor, você ter sobra de pescado, ele estoca peixe, né, muito, a densidade acaba aumentando muito, você começa a ter problema sanitário. Outra questão, a saúde financeira é pior porque o produtor, o piscicultor acaba vendendo esse peixe quando não está na integração, ele acaba vendendo o peixe e muitas vezes não existe critério para venda, questão de pagamentos, ele tem problema, problema de preço, e também ele não avalia crédito do comprador, né? Porque ele está naquela pressão de venda, precisa vender porque o peixe está já no seu limite de tamanho.
Eu só gostaria que talvez o Jean pudesse complementar, que nós estávamos conversando nos bastidores aqui, né? Nós temos um problema ambiental também na produção da tilápia, né? É sério, né? Hoje o preço da tilápia ela está atraindo muito investidor. O produtor hoje ele é um empresário, né? Então ele tenta ir investindo onde é que o mercado está sendo atrativo. E o que segura um pouco esse crescimento, que a gente falou que é interessante, 5%, 6%, 7% ao ano, o que segura um pouco não é nem às vezes falta de um financiamento, alguma coisa, é a falta é um pouco da burocracia de você conseguir principalmente a outorga. Hoje a gente tem situações de esperar mais de um ano por uma avaliação de outorga, sabe? Então, até o modelo de avaliação das microbacias hidrográficas, a gente considera que tem que ser revisto. Porque a gente entende que hoje o sistema ambiental, ele não reconhece que a água que o piscicultor utiliza retorna para o ambiente. Diferente de uma irrigação, que a outorga de uma irrigação hoje, ela vai para, ela é irrigada e ela some. Mas a piscicultura não, você enche o tanque, depois essa mesma água que você utiliza ali para o tanque, ela retorna depois, passa pela decantação e volta para o ambiente. O sistema, o corpo hídrico, o receptor dessa água que passou pela piscicultura, ele tem uma capacidade de absorção, de metabolização do fósforo, do nitrogênio. Então, umas centenas de metros ou alguns quilômetros após a piscicultura ter utilizado, essa água já foi depurada, ela já está perfeitamente apta a ser utilizada novamente. Porém, hoje existe uma dificuldade de um produtor que tem uma outorga utilizar um pouco desse volume que tem disponível, e o próximo produtor que quer fazer uma nova outorga não tem condição de receber, de ser liberada a sua outorga, porque no sistema do órgão ambiental consta que essa água não existe mais, mas ela retornou. Então, o produtor usa 50 metros cúbicos, ele vai estar devolvendo quase 50 metros cúbicos. Só não vai devolver o que evaporou ou que infiltrou um pouco na terra. Então tá aí uma questão também, né? Questão para se pensar, né? Reformular isso daí, né? Já foi levado e a gente está aguardando. Mas essa é uma evolução natural. A atividade é relativamente nova, está se evoluindo e é uma evolução natural. É um tempo que... Eu também quero destacar aqui, a gente conversava nos bastidores em relação a esse potencial, né, dos frigoríficos, das plantas frigoríficas aqui na nossa região. Hoje a gente tem 20 grandes plantas frigoríficas aqui, o que a gente trouxe lá e viu em 2013 acontecendo, esse número está 4 vezes maior. E eu queria destacar aqui que eu conversei com o Carlos Tidishima, que é um profissional que estuda, né, essa questão do crescimento. Ele, o Dirceu Basso e também o Aldir Feiden, que são professores de instituições de ensino superior aqui da nossa região, eles fizeram um grande levantamento, trazendo então esse potencial, né? Como vocês destacaram, o oeste do Paraná tem demonstrado aí para o Brasil inteiro sido um exemplo, e eu queria que vocês também me contassem um pouquinho, em exemplo do que a gente viu desse grande levantamento deles, as perspectivas daqui para frente são promissoras, tem espaço para mais produtores ainda, eu queria que vocês me falassem o que daqui para frente vocês esperam. Ricardo? Bem, quanto a essa questão das plantas frigoríficas, elas, em número de plantas frigoríficas, os últimos anos mais recentes, aí não aumentou tanto, mas elas cresceram muito em tamanho, em capacidade de abate. Cada planta frigorífica, praticamente todos ampliaram seu abate. E as maiores são as integradoras, mas também a maioria das plantas são independentes, né, que compram também pescado de produtores independentes. Mas elas se profissionalizaram muito também. Talvez até estimuladas pela própria integração, pelas próprias cooperativas, mas elas se profissionalizaram muito. Hoje a gente tem esse problema que o Jean destacou da questão de pagamento de pescado e isso profissionalizou muito, né? Melhorou muito, o pessoal está... É uma coisa a longo prazo, né? Então essas plantas frigoríficas, elas têm muita seriedade no pagamento, existem as exceções, lógico, né? Como em toda a área, mas a maioria dessas plantas se profissionalizaram, aumentaram de tamanho, pagam corretamente, tem uma programação, eles não são integradores, mas eles sabem onde é que está o peixe dos parceiros deles, o tamanho, eles monitoram o tamanho para eles se programarem quanto ao fluxo também dentro do próprio frigorífico durante o ano inteiro. Né? Então a tendência é que essas plantas continuem crescendo ainda mais, tem muita capacidade ainda, da maioria desses frigoríficos tem uma capacidade de ampliação, a tendência é eles ampliarem nos próximos anos.
Então, talvez em número de frigoríficos, novas marcas, não entrem muitos, porque já está bem abastecido, tem bastante planta, mas elas tendem a crescer e se profissionalizarem cada vez mais. Trazer mais segurança também, né, Jean? Isso. Eu acredito que, se tratando de oeste do Paraná, realmente não vai ter um aumento de quantidade de plantas de abate, só que eu vejo, e a gente tem vários contatos, outros estados estão abrindo os olhos para o peixe, né? Então, por que o Paraná hoje produz tanto? Porque tem a cadeia fechada. Isso. Tem tanto a integradora e tanto o abate. Por que outros estados com grande potencial de produção ainda não têm isso? Porque falta, talvez, um sistema de integração, que a gente reconhece. Tem algumas empresas que querem começar essa parte de cooperativas, de integração, e daí sim, nesses estados que vão iniciar os sistemas de integração como a gente tem aqui, ali vai aparecer novas indústrias. Aí é Ceará, é Norte, é Minas Gerais, vai ter muita expansão nos próximos anos ali, porque a gente tem conversado com alguns investidores, alguns interessados. São as oportunidades aí, então, né? Exatamente. Paraná acaba sendo um exemplo para outros estados também nessa parte, não só na produção, como na industrialização. Isso é fato. Tecnologia. Isso aí. Isso aí. Professor Celso, a gente agradece, né? Com certeza. Ricardo, Jean, obrigada pela participação de vocês e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Muito obrigado. Valeu. E agora vamos conferir como está a previsão do tempo para essa semana e nos próximos dias. Após dias com altas temperaturas e a presença de sol forte, a chegada de uma frente fria no sábado mantém o tempo instável em várias regiões paranaenses. Ainda assim, as temperaturas hoje devem ficar amenas até o fim do dia. Pancadas de chuva de forma rápida são previstas para cidades do oeste do estado, conforme mostra o CIMEPAR. Para Cascavel, o volume deve ser de aproximadamente 6 milímetros e os termômetros hoje variam entre 18 e 26 graus. Amanhã, o céu permanece com alta concentração de nuvens, mas não deve chover. É assim também na terça. Quarta, o tempo fecha e a precipitação deve ser expressiva. São esperados 40 milímetros. A temperatura mínima nos próximos dias deve ser de 16 e a máxima 31 graus. Deve ser registrada na terça-feira. Em São Miguel do Iguaçu, hoje o dia segue com sol e estabilidade. Temperaturas oscilam entre 19 e 28 graus. Vai estar fresco. Na segunda e na terça, tempo firme, com máximas acima dos 30 graus. E na quarta, a indicação é chuva. Estão previstos 30 milímetros para a cidade. A atenção deve ser redobrada por conta da incidência de raios. E em Guaíra, temperaturas variam hoje dos 21 aos 30 graus. Céu claro e tempo propício para aproveitar o domingo lá na região que fica às margens do Rio Paraná. Início de semana com tempo firme e sem chances de chuva. Apenas na quarta-feira o tempo muda. E os termômetros variam dos 20 aos 30 graus com pancadas de chuva ao longo do dia em Guaíra. Nossa força cresce a cada dia. Somos o futuro e suas infinitas oportunidades. Somos saúde, ciência, carinho e amor. Mensagem, emoção e caráter. Somos agro, meio ambiente e inovação. Empreendedores. Somos a capacidade das máquinas e o coração batendo. Somos estrutura e nota máxima. Educação, trabalho e conquistas. Ambiciosos. Somos dedicados e sonhadores. Somos o Centro Universitário FAG. Vestibular 21 de outubro. Cascavel e Toledo. Inscrições pelo site fag.edu.br/vestibular. Juntos realizamos. City Farm FAG, terceira edição. Agronomia e veterinária, impulsionando o agronegócio brasileiro. Acadêmicos, professores, empresas e produtores congregando conhecimento técnico e científico à realidade do mercado. Nos dias 24 e 25 de novembro, o Centro FAG receberá as maiores marcas do agro nacional em um verdadeiro show de inovação e tecnologia, estrutura para alimentação e atrações para toda a família. Venha participar. City Farm FAG, evoluir e transformar. Nosso agro realiza. Em novembro, nos dias 24 e 25, vai ser realizada a terceira edição do City Farm FAG, o maior dia de campo sobre o agro realizado por uma instituição de ensino superior.
E para nós o evento já começou. Essa semana gravamos o primeiro episódio especial do Agrocast FAG com uma das empresas parceiras do City Farm, a Sumitomo Chemical. A conversa, olha só, foi sobre como os reguladores de crescimento favorecem a cultura da soja. Lembrando que você pode assistir essa conversa na íntegra no nosso canal no YouTube, é só acessar o QR Code aí na tela. A sustentabilidade é uma pauta que está em destaque no agronegócio e é fundamental que ela seja debatida todos os dias. Nesse sentido, o governo estadual do Rio de Janeiro, em parceria com empresas que pensam em iniciativas de preservação ambiental, vai realizar no ano que vem o primeiro Fórum Internacional de Desenvolvimento Agroambiental Sustentável, o Rio Mais Agro. O lançamento oficial foi no dia 21 de setembro e reuniu membros do Ministério da Agricultura, representantes de empresas e produtores rurais. Acompanhe a conversa que eu tive com o Carlos Favoreto, um dos organizadores deste fórum. E sobre esse assunto eu vou conversar com o porta-voz desse grande evento, que é o Carlos Favoreto, que está lá no Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, Carlos. Bom dia. Bom dia, muito obrigado, Antoniela, por essa entrada, essa honra de estar falando para você e para o seu público. Muito bem. Carlos, vamos explicar para quem está nos acompanhando então do que se trata o Rio Mais Agro. É um evento realmente que busca aí fomentar essa questão da sustentabilidade em união com o agronegócio, que é tão importante a gente falar sobre esse assunto, que é realmente algo muito necessário para o nosso país. Sim, é uma questão necessária, a questão ambiental e a questão de agronegócios têm que caminhar juntos, são convergente, não divergente. Eu costumo falar aqui que a gente vai aplicar exatamente aquilo que foi preconizado na Rio Eco 92, que é você fazer o uso dos recursos naturais renováveis e não renováveis, de tal sorte que as gerações futuras façam o mesmo. E eu queria que você me falasse um pouquinho sobre como mostrar, por meio do Rio Mais Agro, para o mundo, essas pesquisas que o Brasil está desenvolvendo. Terão fóruns, então, de discussões, mesas redondas? A pesquisa vai ser demonstrada de várias formas durante o evento, né? Sim, o Rio Mais Agro ele vai reunir aqui pesquisadores, cientistas, acadêmicos, produtores rurais, jornalistas, todas as classes das ciências agrárias, engenheiros agrônomos, florestais, biólogos, zootecnistas, médicos veterinários, enfim, toda a sociedade incluída dentro desse fórum. E falando especificamente sobre o evento em si, o evento será realizado lá no Campo Olímpico de Golfe, na Barra da Tijuca, aí, né? E final de julho é a programação esperada, final de julho do ano que vem, agosto, é isso? Sim. Final de julho, iníciozinho de agosto, serão 5 dias, onde a gente inicialmente estava previsto a ter 4 mil pessoas dia, já chegamos a 15 mil pessoas dia. Só para você ter noção, a gente já está falando com 140 países diferentes que vão estar aqui presentes. Dentro dessa feira, as pessoas vão ter aqui diversas oportunidades, desde uma feira, desde um espaço de exposição de marcas e produtos, até roundtable e simpósios com transmissão ao vivo para o mundo todo, rodadas de negócios. Então, assim, a gente está muito esperançoso pelo sucesso desse empreendimento e estamos já trabalhando. Hoje mesmo a gente já começou a trabalhar, ontem foi o lançamento, e hoje nós estamos trabalhando já com essa captação, fechando patrocinadores, fechando toda a parte de negócios, para que essa feira seja um sucesso. Nós temos 10 meses aí pela frente de muito trabalho. Carlos, obrigada pela sua participação aqui com a gente. E ano que vem, esperamos acompanhar mais novidades sobre a Rio Mais Agro. Até mais. Muito obrigado. Tchau. Veja agora os valores da proteína animal no agromercado. A arroba do boi gordo em Cascavel, R$ 215,00. O quilo do suíno, R$ 6,15. E o frango é negociado a R$ 4,09. Se você quiser rever as reportagens aqui do Agrofag ou indicar o conteúdo para alguma amiga, algum amigo, acesse o nosso canal no YouTube. É esse aqui, olha só, onde estão disponíveis todas as reportagens, além dos nossos videocasts também. Você pode assistir
tudo em um só lugar. Temos também os shorts, né? Vídeos mais curtos. Professor, é muito fácil, né? Muito intuitivo mexer com esse processo aí. Isso aí, muito bem. E eu também deixo o convite para você que quer acompanhar os nossos bastidores, né? Estamos no Instagram e no TikTok também como @agrofag. E para você que quer sugerir reportagens, tem uma dúvida para que a gente te auxilie aí na sua propriedade rural, manda uma mensagem no nosso WhatsApp, que é o 4533213970. Vamos para as redes sociais agora? Temos indicações de cursos e eventos. A gente começa falando com o nosso grande parceiro Sindicato Rural e também junto com o sistema Senar, né? Temos aí o curso profissionalizante de geleias, doces de corte e doces pastosos, dia 3 e 4 de outubro, das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde, lá no pavilhão da Igreja de Juvinópolis. O contato para você participar, então, é com a Jéssica. Olha o número dela na tela, 459-9936-3198. Aí também, curso de casqueamento de bovinos de leite. Semana passada fizemos reportagem sobre casqueamento em cavalos, né? Agora é bovino de leite. Bovino de leite. Muito bem, vamos ver então como é que são os detalhes, dia 5 e 6 de outubro, das 8 da manhã até as 5 da tarde, aqui na FAG. Para você fazer sua inscrição é com a Magda, 999420063. Curso Embrapa, implantação e manejo do consórcio milho braquiária, que traz grandes resultados aí, se for bem conduzido, né? 25 de outubro, 8 horas da manhã, a Embrapa que está organizando. Então você pode aí fazer a sua inscrição por meio desse QR Code que está na tela ou no site. Aproveitamento de resíduos na preparação de bioinsumos. Curso, então, né, gratuito e com certificado, realizado pela Embrapa também no dia 16 de outubro, às 8 horas da manhã. Horsemanship, um curso para quem tem paixão por cavalos. Quem está organizando é a CNA, né? Comissão Nacional de Agricultura, junto com o Senar. Dia 25 de outubro, 8 horas da manhã também. E esse é um curso aberto para todas as pessoas que lidam com cavalos no estado de Goiás, estudantes de universidades de áreas e afins, além de outras pessoas interessadas no assunto. Congresso Online de Animais de Grande Porte, dia 18 de outubro, 6h30 da tarde, começa, né? Vai até o dia 19. Até às 6h30 também. Esse é um evento de caráter técnico-científico destinado a acadêmicos e profissionais da área da medicina veterinária. Vamos lá. Agora as fotos, né? Olha essa linda foto. Quem fez foi o Helmut, aqui em uma das áreas da Fazenda Escola, né, professor? Muito bonita. Mar de trigo, olha só. Muito bonita no pôr do sol. Aí temos também a participação de alguns dos acadêmicos aí do curso de agronomia, junto com a professora Ana Paula, coordenadora, e com o Silvio, né, que é assessor lá do São Lucas. São turmas de comunicação e extensão rural que vieram gravar em nossos estúdios aí, episódios de videocast. Abraço para todo esse pessoal aí que tá junto na comunicação. Muito legal esse projeto. Olha só, outro projeto bem bacana, que é o pessoal do segundo período de agronomia participando aí, né, de uma atividade que é de extensão ambiental, plantando árvores. Temos mais algumas fotos aí, olha só, que bacana então, plantio de árvores. E também acadêmicos do 8º período da agronomia, né, fazendo aí as preparações para o City Farm, que vai acontecer em novembro. Plantando girassóis, que vão deixar ainda mais bonito esse evento, né? Esperamos que no dia estejam todos floridos. Esse é o ciclo, professor? Até novembro já está pronto? Provavelmente sim. Está calculado para ter. Muito legal. Abraço, então, para esses acadêmicos também. E aí temos uma foto da participação do pessoal da Lampone, lá das frutas vermelhas da cidade de Cafelândia, o Mateu e a Edna, né? Luiz, o Japer e o Bruno da nossa equipe. Então, vamos mostrar para vocês na semana que vem a reportagem com a receita de amora portuguesa. Muito legal, estou ansiosa para ver. Com essa foto a gente encerra as nossas redes sociais desse domingo. Professor Celso, te vejo no próximo domingo e uma ótima semana para o senhor. Até o próximo domingo, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. A gente se vê no domingo que vem com mais Agrofag. Até mais.